das ofertas. Aplaudam o Senhor até ela chegar aqui. Shalom, igreja. Shalom, igreja. Sempre gosto de falar 2 vezes para reforçar. Amém? Glória a Deus. Quantos estão felizes de estar aqui nessa noite? Como é bom estar na casa do Senhor. Amém? Como é bom estar adorando, entregando o nosso melhor a Ele. Amém? Gostaria de pedir para que você abrisse a sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 1, versículo 27. E a palavra de Deus diz assim: e por este menino que eu orava, e o Senhor Deus me concebeu o pedido que eu fiz. Por isso também o entrego ao Senhor, por todos os dias que viver será dedicado ao Senhor. E ali eles adoraram ao Senhor. Amém? Glória a Deus. Acredito que a maioria de nós conhecemos a história de Ana. Ana, ela era esposa de Eucana. E Eucana, por sua vez, por Ana não poder gerar, porque a palavra nos relata que Deus havia cerrado, amém? Havia fechado a madre de Ana. Pegou sua serva Penina para que a sua serva viesse ali dar filhos a Eucana. E Penina, por sua vez, a palavra nos relata que ela provocava a Ana, porque Ana não poderia ter filhos, e Penina agora tinha um filho de quem o amava, que era Eucana. E a palavra fala que todos os anos, como de costume, Eucana subia com as suas esposas para adorar ao Senhor. E Ana, em uma dessas vezes que ela subiu, ela estava ali com Eucana, não quis comer, não quis se alimentar, porque Ana se encontrava amargurada de alma, porque acredito que o sonho de qualquer mulher é gerar, é poder ter filhos, e aquele era o sonho de Ana, de dar continuidade à descendência dela, a descendência de Eucana. E Ana, ela sobe juntamente ali para adorar na terra de Siló com o seu esposo. E lá Ana se encontra amargurada de alma, e ela se depara ali na porta do templo e começa ali a se debruçar, a chorar. E Ana, ela começa a orar ao Senhor, pedindo para que o Senhor viesse entregar um filho a ela. E ela faz ali um pedido ao Senhor para que o Senhor viesse ali entregar um filho a ela. E ela disse naquela oração ali com o Senhor que se o Senhor pegasse, ouvisse as petições, ouvisse ali o clamor dela diante dele, ela iria devolver o sonho dela, o filho dela, ao Senhor. E aqui no versículo ao qual nós lemos, era já Ana declarando, que a oração, a petição dela havia sido respondida, Nasce Samuel, e ali a oração dela havia sido respondida, amém? Ana, ela não tinha filhos, ela não poderia gerar, ela carregava uma dor, ela carregava uma vergonha, ela carregava um vazio que ninguém conseguia preencher, amém? Mas o que mais chamava a atenção no pedido de Ana não era o fato dela ter pedido que ela viesse gerar. O que mais me chama a atenção nessa petição de Ana é que, ao mesmo tempo que ela faz a petição ao Senhor, ela faz uma oferta a Ele. Porque o sonho de Ana era poder gerar, o sonho de Ana era poder ter filho, mas ao mesmo tempo que ela fez essa petição ao Senhor, nesse mesmo tempo, nesse mesmo período, ela falou: Senhor, eu te ofereço, eu te entrego, Senhor, esse menino vai, Senhor, ficar na tua casa, vai adorar, vai seguir, Senhor, tudo o que precisa ser feito. Então, o que me chama mais atenção aqui é a oferta que Ana fez ao Senhor. Porque quantas vezes nós passamos, por momentos de luto, por momentos de
de luta, de dificuldade, por momentos de percas na nossa vida. Só que muitas vezes nós queremos receber do Senhor e não queremos entregar. E Ana, ela estava ali, a própria palavra fala, amargurada de alma. Então imagine a dor profunda que essa mulher estava sentindo. Só que o que mais me constrange nessa palavra é a oferta que ela entregou ao Senhor. Porque ela não prometeu algo que sobrava a ela não prometeu aquilo que, sabe, tinha talvez um valor ali, não, mas ela prometeu ao Senhor aquilo que ainda não existia. Nós precisamos compreender e entender que quando nós vivemos uma vida com Deus, nós vivemos uma vida de fé. Nós declaramos e trazemos à existência aquilo que não existe. E nós temos o entendimento que aquilo que ainda não existe, Deus, Ele é poderoso para fazer com que isso venha acontecer. Mas tudo aquilo que Deus nos entregar, não é nosso, é dEle. Porque dEle, para Ele, por meio dEle, são todas as coisas. Ou seja, nós precisamos entender que de fato nós temos que caminhar como uma oferta viva, uma oferta verdadeira, um sacrifício vivo ao Senhor. Que tudo aquilo que o Senhor nos entrega não é para benefício próprio, é para que algo venha a ser gerado, é para que algo venha a ser formado. Nós não podemos pegar uma semente que Deus nos entrega e simplesmente jogar ela fora. Não, nós temos que fazer com que a semente que Deus Ele tem nos entregado venha morrer, venha dar frutos e muitos frutos. Amém? Só que muitas vezes nós recebemos algo do Senhor e nós não oferecemos algo em troca a Ele. Não porque é uma barganha, eu tenho que entregar e Deus vai me entregar e eu faço isso. Não, a vida com Deus não é barganha, mas o nível que eu decido entregar, o nível que eu decido sacrificar, o nível que eu decido ser de fato uma oferta viva e verdadeira ao Senhor, Deus Ele começa a se manifestar ao meu favor. Amém? Então, essa oferta que Ana fez nos chama muita atenção. Por quê? Porque era o sonho dela. Ela ofertou no lugar da fé, no lugar onde o sobrenatural de Deus se manifesta. Por quê? No lugar da fé. Porque a palavra de Deus fala que a fé é o firme fundamento daquilo que eu não vejo, mas que eu creio, que eu espero, que eu tenho a convicção que vai acontecer. Eu não sei o que vai acontecer daqui 10 anos, mas eu tenho fé o suficiente para entregar, já declarando que algo vai se mover daqui 10 anos. Você está conseguindo entender? Você está conseguindo compreender? Ou seja, nós vivemos não por aquilo que nós vemos, mas aquilo que nós acreditamos, que nós cremos que vai acontecer. Eu não vejo hoje, falando de área de finanças, eu não vivo por aquilo que está sendo manifesto na minha área financeira, ou talvez na minha conta bancária, mas eu vivo naquilo que eu estou disposta a entregar, porque eu sei que algo sobrenatural daqui para frente vai acontecer. É dessa forma que nós temos que caminhar, é dessa forma que nós temos que andar com Deus. Nós temos que entender que a oferta que nós fazemos diante de Deus, ela vai manifestar a fé que eu tenho daquilo que pode estar por vir. Nós vivemos por fé, nós não vivemos por aquilo que nós vemos. Porque se nós formos olhar para a situação atual, talvez nós olhamos e nós podemos até se desesperar. Mas quando nós entendemos que nós podemos gerar algo verdadeiro, algo genuíno, uma oferta verdadeira diante do Senhor, e que essa oferta vai provocar algo no mundo espiritual, eu começo a caminhar com outra mentalidade, eu começo a caminhar em outra dimensão, amém? Isso talvez seja de fato uma quebra de uma mentalidade comum. Por quê? Porque a gente só quer entregar depois que nós venhamos receber, é ou não é? Nós só queremos entregar algo quando nós recebemos algo, mas nós precisamos entender que nós temos que entregar antes de receber. Ana, ela fez isso. Ana, ela entregou antes mesmo dela receber. Ela estava ali declarando: Senhor, esse daqui é o meu sonho, esse daqui é o meu projeto, Senhor, esse daqui é o que eu determinei para viver na minha vida. Mas antes que isso aconteça, eu já entrego de volta ao Senhor, porque eu sei que é por tua causa, é porque dele, é por ele, por meio dele são todas as coisas. Então antes mesmo de se concretizar, ela já estava entregando algo.
Sabe, se talvez nós estamos aqui hoje e muitas vezes nós agimos com essa mentalidade de entregar só depois que nós recebemos algo do Senhor, entenda, Deus ele não trabalha. Eu sempre digo isso, Deus ele não trabalha em meio a barganha, não. Com Deus não é uma troca. Deus ele não trabalha em meio a trocas. Deus ele trabalha em meio a respostas. Todas as vezes que nós emitimos uma resposta a Ele, ao céu, Deus ele responde na terra ao nosso favor. Deus ele não vai, sabe? Muitas vezes nós passamos por diversas situações e começamos a se questionar, Deus, por que isso, por que aquilo, Deus, por que daquilo outro? Deus ele não vai responder. Deus ele só vai responder a partir do momento que nós decidimos se posicionar e emitirmos uma resposta para Ele. E automaticamente Deus ele vai se inclinar e vai falar, epa, tem alguém que está movendo algo lá na terra. Tem alguém que está movendo algo ali, tem alguém que se posicionou. Então agora é minha hora de manifestar os céus ao favor dessa pessoa. E na nossa vida financeira também é assim, sabe? Muitas vezes nós não ofertamos, muitas vezes nós não dizimamos, muitas vezes nós não primiciamos na casa do Senhor. Por quê? Porque nós estamos esperando se mover algo na nossa vida para que nós venhamos devolver aquilo que a Bíblia estabelece como um princípio para a nossa vida. Só que Deus, Ele não quer que nós venhamos se mover debaixo disso, não, muito pelo contrário. Nós precisamos entregar na casa do Senhor, nós precisamos dizimar, primiciar, porque nós entendemos que o Senhor, Ele já pagou um alto preço por nós. Eu não tenho que oferecer algo, eu não tenho que vir aqui e entregar uma oferta porque eu quero algo em troca, não. Eu venho aqui, eu entrego uma oferta, eu dizimo, eu primicio, porque eu sei que Deus, Ele já moveu algo ao meu favor. E com o coração grato, em gratidão, eu faço devolução de tudo aquilo que Deus, Ele já moveu na minha vida. Nós precisamos mudar esse entendimento de achar que eu tenho que entregar só quando Deus mover algo. Só que Deus ele não trabalha assim. Deus ele vai começar a mover algo quando você estiver disposto com o teu coração verdadeiro a entregar aquilo que precisa ser entregue para Ele. Porque muitas vezes nós não vivemos aquilo que nós queríamos viver porque nós não estamos entregando aquilo que nós devemos entregar. Nós não entregamos de fato aquilo que precisa ser entregue ao Senhor, sabe? Então que nós venhamos ser como Ana nessa noite. Porque a própria palavra fala que por este menino eu orava. Quantas orações nós fizemos ao Senhor? Quantos clamor nós fizemos ao Senhor? Só que o que nós temos entregado diante do Senhor para que essas orações venham se cumprir? Qual é a oferta que nós temos oferecido ao Senhor para que isso venha se concretizar nas nossas vidas? Amém? Talvez essa seja uma noite de reflexão para que nós venhamos entender e compreender, sabe? Às vezes, aquilo que nós iremos ofertar, aquilo que nós iremos entregar ao Senhor vai vir sim, talvez como Ana, num momento de dor, mas não espere um momento de dor vir para querer entregar algo ao Senhor. Pastora, como assim? Muitas vezes as pessoas elas vêm para a casa do Senhor porque talvez estão em um momento de dor e acham que o Senhor ele vai resolver os problemas da vida dela. Só que se ela não estiver disposta a oferecer a vida dela como sacrifício vivo, assim como Jesus ele fez, nada pode mudar. Talvez alguma circunstância ou outra pode mudar, mas entra ciclo, sai ciclo, as coisas vão permanecer da mesma forma. E nós precisamos mudar o nosso entendimento, nós precisamos mudar a nossa mente e entender que nós temos que oferecer em tempo e afora de tempo. Nós temos que estar entregando, ofertando ao Senhor em todo o tempo. Por quê? Porque em todo o tempo Ele é bom, é no dia mal, no dia bom. O Senhor Ele continua sendo bom, o Senhor Ele continua se movendo, o Senhor Ele continua fazendo. Amém? Se coloque de pé em nome de Jesus. O Senhor, Ele não muda. O Senhor, Ele é o mesmo. Amém? Então que você, todas as vezes que chegar na casa do Senhor, entenda. Eu não vim aqui para fazer uma barganha com Ele, mas eu vim aqui para entregar, porque é um propósito maior. Eu vim aqui para ofertar algo ao Senhor, porque há um propósito muito maior. Sabe, antes mesmo de uma semente morrer, algo precisou ser ofertado, alguém precisou abrir mão da semente para que ela caísse na terra.
Antes mesmo do Senhor, Ele fazer o maior milagre da história, da multiplicação dos pães, alguém precisou sacrificar o seu alimento, o seu mantimento. Um menino precisou entregar pães e peixes para que uma multidão viesse ser alimentada. Mas alguém precisou ofertar algo diante do Senhor. Se não tivesse sido ofertado algo diante do Senhor, o milagre não teria acontecido. Pessoas não teriam, talvez ali, ocorrido a maior mudança da história dela, através dessa multiplicação. E o que é que nós temos ofertado diante da casa do Senhor? Sabe, será que nós temos ofertado só pelo fato que, eu recebi algo do Senhor, então eu vou fazer uma devolutiva em troca? Ou eu vou ofertar algo ao Senhor porque eu sei que Ele é o dono de todas as coisas, que Ele quem move todas as coisas. E antes mesmo que isso venha se concretizar, eu estou entregando, eu estou ofertando, eu estou adorando ao Senhor com as minhas ofertas, com os meus dízimos, com as minhas primícias. Amém? Separe o seu dízimo, separe a tua primícia, a tua oferta. Você que deseja ofertar no Pix, tem o Pix aqui no telão. Você que deseja ofertar na maquininha, nós temos a maquininha aqui do nosso lado esquerdo também. Amém? Fique à vontade. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós queremos orar, nós queremos abençoar, Senhor, cada oferta, Senhor, que for, Senhor, entregue, Senhor, aqui nesse altar. Nós consagramos, Senhor, todas as ofertas entregues aqui, Senhor, neste altar a Ti. Senhor, os dízimos, as primícias, Pai. Senhor, tudo que for, Senhor, entregue, Senhor, nessa noite, Pai. Nós abençoamos, pedimos para que o Senhor venha abrir portas, Pai, para aqueles que precisam e necessitam de portas abertas, Senhor, nesse tempo, Pai. E vivam, Senhor, a manifestação, Senhor, do Teu sobrenatural. Mas que nós venhamos ser elevados, Pai, no nosso nível de consciência e entendimento. Que nós, Senhor, não temos que fazer barganha, não temos que fazer troca contigo. Mas nós temos que ofertar, nós temos que entregar algo. Porque nós sabemos que o Teu sobrenatural, Pai, Senhor, irá, Senhor, se manifestar. Porque, Senhor, a minha oferta, Senhor, é um ato, Senhor, de fé, Pai, para manifestação, Senhor, daquilo que está por vir, daquilo que vai, Senhor, a acontecer, Pai. Então nós desde já queremos Te agradecer, Te louvar em nome de Jesus e amém. Pode trazer a tua oferta. Tu és o Deus que parou o sol. Tu és o Deus que abriu o mar. Tu és o Deus que nunca falhará. Você já fez, você fará. Tu és o Cristo que a morte venceu.